O sabor amargo da sobrevivência, verão de 1943. O sol implacável do Pacífico castigava a terra, diluindo as sombras e transformando o horizonte em um véu esbranquiçado de calor. Mulheres arrastavam os pés, levantando poeira de coral a cada passo descalço, que se transformava em agulhas na pele já marcada por bolhas. O suor escorria pelas têmporas, abrindo sulcos na sujeira acumulada. Eram enfermeiras, escriturárias, viúvas, um amálgama de almas exaustas, resgatadas dos escombros da rendição. O medo as acompanhava, silencioso e mais opressor que os rifles pendurados nos ombros dos guardas americanos que ditavam o ritmo da marcha. O ar estava impregnado de contradições, o zumbido das moscas sobre as feridas, o cheiro salgado do oceano próximo, a leve doçura do tabaco dos soldados à frente. Nada disso se alinhava com os avisos gravados em suas mentes por anos de propaganda. Haviam sido instruídas de que os americanos eram bestas, caçadores de carne, profanadores da pureza. Esperavam escárnio, espancamentos, talvez o fim de suas vidas à beira de uma vala. Contudo, o que viam eram jovens, não monstros. Seus capacetes estavam inclinados para trás, suas botas gastas, suas expressões mais curiosas do que cruéis. Aiko Tanaka tropeçou quando seus joelhos cederam e teria caído de bruços no coral se uma mão áspera não a tivesse segurado pelo braço. Ela encolheu-se, certa de que aquele seria o golpe final. Mas, em vez disso, viu-se encarando olhos claros semicerrados pelo sol. A voz do guarda era rouca, com um sotaque que ela nunca ouvira. "Calma aí, senhora." Ele murmurou mais para si do que para ela, antes de empurrá-la novamente para frente. Seu nome, embora ela ainda não soubesse, era John Collins, apelidado de Ruivo, por seus camaradas devido à tonalidade de seu cabelo sob a luz. Ao lado de Aiko, caminhava Sachiko Nakamura, uma viúva que carregava a dor como uma armadura. Seu marido havia morrido 2 anos antes nos campos da China, e ela guardara suas cinzas em uma pequena bolsa até que a captura a forçou a descartá-las. Desde então, não chorara. Seus lábios estavam apertados em uma linha tão rígida que parecia esculpida em pedra. Seu olhar fixo no horizonte, como se enxergasse além do inimigo, além da humilhação. Ela murmurava baixinho palavras de desafio, não orações. O Japão jamais se curvaria, nem mesmo ali. Os portões do acampamento surgiram como uma miragem, arame farpado brilhando como fios de prata, torres de vigia apontando para o céu. As mulheres se prepararam. O que as esperava lá dentro? Câmaras de tortura, jaulas, um cruel teatro de vingança. Cerraram os punhos, sussurrando umas às outras que a resistência era a última arma que lhes restava. Então veio o som, um tilintar, um chiado, o inconfundível ruído de vidro contra vidro. Soldados descarregavam caixas de um caminhão estacionado perto da barraca de comida. As garrafas lá dentro brilhavam, marrons e translúcidas, seus gargalos coroados com tampas metálicas que refletiam a luz. Gelo chacoalhava ao redor delas, carregado em sacos que fumegavam no calor. Uma garrafa foi aberta e, quando a tampa sibilou, o líquido borbulhou e espumou, uma doçura perfumando o ar. As mulheres congelaram. Não era uma execução, nem um truque assustador. Era Coca-Cola. Os guardas sorriram, passando garrafas uns aos outros. Um deles inclinou a cabeça para trás e bebeu, o líquido âmbar refletindo o sol enquanto descia por sua garganta. Um som escapou dele, meio suspiro, meio gemido de prazer. Depois vieram as risadas, a música de um gramofone próximo, o ritmo swing de Benny Goodman girando no ar úmido. Era um carnaval onde as mulheres esperavam uma forca. O estômago de Aiko se contraiu. A fome esvaziara seu corpo até seus ossos pareciam leves, e o cheiro de algo cozinhando pairava em sua direção agora. Carne grelhando em uma chapa quente, gordura estalando no fogo. Sua garganta se fechou.
Ela disse a si mesma que recusaria, que seu corpo poderia traí-la, mas seu espírito não. No entanto, ao inalar novamente, ela quase podia sentir o sabor. Sal e carvão, a lembrança de um banquete que ela nunca conhecera. Collins gritava ordens, guiando as mulheres em direção à praça do acampamento. Ele era alto, com um andar desajeitado que revelava a arrogância de um cowboy. Mastigava tabaco como se fosse parte de sua mandíbula. Quando percebeu que os olhares estavam fixos nas garrafas, ele deu uma risadinha. Não é veneno, senhoras, apenas refrigerante. As palavras não significavam nada para elas, mas seu tom carregava uma suavidade peculiar. Sátiko olhou para ele, seus olhos ardendo em desprezo. Para ela, este era o jogo do inimigo, alimentar os prisioneiros até que a gratidão embotasse a lâmina da lealdade. Ela sussurrou para Aiko: "Não beba, não coma, é assim que eles matam sem matar." Mas outra voz irrompeu, calma, com sotaque, mas clara. Pertencia à sargento Maria Álvares, uma enfermeira da Cruz Vermelha alocada no acampamento. Ela carregava ataduras debaixo do braço, o cabelo escuro preso sob um gorro. "Vocês precisam comer", ela insistiu em um japonês cuidadoso que aprendera nas enfermarias dos hospitais. "Vocês precisam viver." As mulheres foram reunidas em fileiras, sentadas em bancos de madeira. Pratos apareceram, pães macios abertos, hambúrgueres de carne brilhando com gordura, picles fatiados finamente, mostarda forte. O vapor subia no ar, misturado com um leve perfume das garrafas de Coca-Cola. Era obsceno em sua abundância. A primeira mulher pegou o hambúrguer. Tremendo, ela mordeu e um som escapou dela. Um soluço abafado pelo pão. Outra a seguiu e mais outra, até que as lágrimas escorreram pelos rostos sujos por semanas de marchas e medo. Elas choravam enquanto mastigavam. Choravam como se cada gole fosse uma traição e uma bênção. A Coca-Cola veio em seguida, bolhas queimando línguas acostumadas à doçura. Para algumas, o sabor era insuportável. Uma lembrança de tudo que lhes fora roubado. Para outras, era a salvação disfarçada em vidro. Aiko resistiu a princípio, olhando para o prato à sua frente como se pudesse explodir em chamas. Collins agachou-se perto, com os cotovelos apoiados nos joelhos. "Não vou morder de volta", disse ele, apontando para a comida. Ela ergueu os olhos, estudou seu rosto, as sardas, o olhar semicerrado, a ausência de crueldade. Lentamente, como se testando um terreno proibido, ela levou o hambúrguer aos lábios. O calor se espalhou por ela como fogo em mãos frias. As lágrimas vieram espontaneamente, quentes e humilhantes. Ela se virou, envergonhada de si mesma. Sátiko, no entanto, empurrou seu prato para o lado. Com a mandíbula tensa, ela sussurrou ferozmente: "Prefiro morrer de fome a engolir a vitória deles." No entanto, seus olhos traíam sua fome, correndo em direção à comida enquanto ela cuspia em sua direção. A noite caiu e as luzes do acampamento piscaram. As mulheres estavam deitadas nos quartéis, onde beliches de madeira se estendiam fila após fila. O ar estava carregado com um cheiro de sabão e desinfetante, luxos, embora estranhos em sua esterilidade. Aiko ficou acordada, com o gosto de carne ainda na língua, odiando-se por querer mais. Do outro lado do quarto, Sátiko sussurrava orações de vingança, agarrando-se à memória do marido como se o fantasma dele fosse protegê-la da corrupção. Nas sombras lá fora, Collins fumava um cigarro. Maria Álvares passou, parando para olhar para o quartel. "Elas choraram", disse ela suavemente. "É", Collins respondeu, atirando cinzas no pó. "É a primeira vez que vejo um hambúrguer quebrar uma pessoa." Ele tentou rir, mas o som ficou preso em sua garganta. Em algum lugar além do arame, a artilharia retumbava à distância. Um lembrete de que este estranho teatro de misericórdia existia no coração da guerra. Por dentro, Aiko fechou os olhos. Ela havia provado o pão do inimigo e chorado por isso.
Em seus sonhos, ela via a cozinha de sua mãe, sentia o cheiro do arroz cozinhando, ouvia as vozes de casa. Mas quando acordou, o gosto que persistia não era de arroz, mas de carne carbonizada e bolhas de refrigerante. Então Sachiko se virou, observando-a do outro lado do quartel, seu rosto iluminado pelo luar através das ripas. "Você está se esquecendo já", ela sibilou. Aiko não disse nada. Ela não podia confessar o que sabia por um breve e insuportável momento. Ela não se sentia uma prisioneira, mas simplesmente uma mulher de estômago cheio. E naquela frágil verdade residia um terror maior do que qualquer rifle. O primeiro amanhecer dentro do arame veio com um raspar de botas de metal no cascalho e o apito de um guarda que parecia mais cansado do que feroz. O quartel gemeu, despertando. As tábuas rangiam enquanto as mulheres rolavam dos colchões de palha, ainda úmidos com o suor salgado da marcha. Aiko sentou-se lentamente, desorientada pela ausência de insetos que as atormentavam na selva. O ar cheirava a sabão e café queimado, uma sensação tão estranha ao cativeiro que pareciam truques. Por um longo momento, ela se perguntou se aquele lugar era uma miragem que poderia desaparecer se ela piscasse com muita força. As mulheres formaram uma fila, com os olhos voltados para baixo, passando sob a sombra fina do arame farpado. As torres se erguiam no alto como gigantes esqueléticos. Além da cerca, palmeiras balançavam com indiferença. O horizonte do Pacífico se estendia azul e infinito. Dentro do acampamento havia uma grade de cabanas de madeira, varais e caminhos de terra cuidadosamente abertos pelos soldados. Estranhamente ordenado, como se a humilhação tivesse sido arquitetada com precisão. Na tenda do refeitório, as mulheres receberam bandejas. Vapor subia de tigelas de mingau, salpicado de açúcar. Ao lado de fatias de pêssegos enlatados que brilhavam como a luz do sol capturada em xarope, os americanos se moviam com facilidade mecânica, servindo comida como se estivessem em uma feira de verão. O estômago de Aiko se revirou. Ela queria recusar, mas a fome a arrastava para frente. Quando a colher tocou seus lábios, a doçura a inundou. Espessa, dourada, quase obscena em sua riqueza. Lágrimas ameaçaram rolar, e ela as engoliu junto com os pêssegos. À sua frente, Sachiko empurrou a bandeja para longe. Seus olhos escuros endureceram em desafio, enquanto ela sussurrava para as mulheres mais próximas. "Esta comida é veneno. Ela mata a honra." As palavras viajaram pela linha como um aviso. No entanto, mesmo enquanto falava, seu olhar permaneceu nos pêssegos até que ela se forçou a desviar o olhar. Collins observava da beira da tenda, com as mãos na cintura, a boca torcida não com crueldade, mas em algo próximo de diversão. "Eles agem como se estivéssemos dando ouro a eles", ele murmurou para Maria Álvares, que estava ao lado dele, a prancheta pressionada contra o peito. Maria, já notando a presença das mulheres, quadros finos e feridas, não deu resposta. Ela estava focada em suas costelas, sua pele, a fragilidade dos ossos sob uma carne muito fina. Mais tarde, na enfermaria, Maria persuadiu as mulheres, uma, a subirem na balança. Seu inglês, com toques de espanhol, era lento, cuidadoso, às vezes suavizado com o japonês hesitante que ela havia memorizado de um panfleto da Cruz Vermelha. "Espere melhor", disse ela, dando um tapinha em seu próprio quadril para demonstrar. A maioria das mulheres obedeceu relutantemente, exceto Sachiko, que se recusou a tirar o casaco esfarrapado, olhando para a enfermeira como se o próprio pedido fosse uma agressão. "Você me quer nua diante dos olhos do inimigo?", ela sibilou. Maria não vacilou. Ela colocou um cobertor sobre a balança e disse: "Então fique com ele, mas eu ainda contarei." Seus olhos se encontraram, nenhum dos dois cedendo, até que finalmente Sachiko pisou na plataforma. Os números se encaixaram, indiferentes à sua fúria. Aiko, esperando sua vez, observou essa troca com um arrepio de inquietação.
Algo dentro dela invejava o fogo de Sachiko, assim como seu próprio corpo atraía com seu anseio por comida, por descanso, pelo próprio conforto que ela deveria desprezar. Os dias começaram a ganhar ritmo. Chamada ao amanhecer, refeições em horários precisos, inspeções de quartéis que mais pareciam rituais do que punições. Os americanos distribuíram sabão e escovas de dentes, ordenando que esfregassem até a pele ficar rosada. As mulheres, despidas de piolhos e sujeira, foram deixadas em carne viva, expostas não apenas no corpo, mas também no espírito. Disseram-lhes que perderiam a dignidade no cativeiro, mas ninguém havia avisado que a dignidade poderia ser roubada pela limpeza, pela sedução silenciosa de água quente correndo sobre a sujeira que havia grudado por meses. Aiko escreveu em um pedaço de papel de caderno contrabandeado da enfermaria: "Lavei-me hoje com sabão que cheirava a lavanda. Eu me odiava por gostar. Minhas mãos estão mais macias, mas meu coração está mais fraco." À noite, o gramofone tocava nos aposentos americanos. Música swing flutuava no ar, violinos e trompas colidindo em desafio jubiloso ao silêncio. As mulheres se amontoavam em seus beliches, fingindo não ouvir, mas os pés batiam inconscientemente. Os dedos tamborilavam suavemente na madeira. Sachiko as repreendeu: "Não deixem a música do inimigo entrar em seu sangue." Mas uma vez, na luz fraca da vela, Aiko vislumbrou a cabeça de Sachiko, inclinada tão levemente como se estivesse se esforçando para ouvir o grito de um saxofone. Uma noite, Collins trouxe um taco de beisebol para o pátio feminino. Ele gesticulou com movimentos exagerados, demonstrando como balançar. A bola bateu na madeira e voou para o céu, desaparecendo atrás do arame. Ele riu e gritou algo sobre home runs. As mulheres olharam perplexas. Quando Aiko foi empurrada para a frente para tentar, ela ergueu o bastão como uma lança. "Isso também é uma arma?" ela disse cautelosamente. Os soldados riram, mas não de forma indelicada. Collins balançou a cabeça. "Só se você não gostar da foto." A piada significava pouco, mas o sorriso dele fez algo estranho dentro dela, como calor deslizando sob a pele. O humor frio e prolongado tornou-se uma rachadura na parede. Certa vez, Maria tentou fazer missô com ketchup e água quente para as mulheres. Elas observaram em silêncio enquanto ela agitava o líquido vermelho e vaporoso. Aiko tomou um gole, fez uma careta e depois riu, apesar de si mesma. Uma risada aguda e repentina. Ela bateu palmas horrorizada. Logo os outros também riram, um som desesperado, quase maníaco. Até Sachiko sorriu por um instante antes de endurecer o rosto rapidamente. Mas por baixo da superfície, a culpa pairava. Cartas chegavam através dos canais da Cruz Vermelha, censuradas e atrasadas, fragmentos de vidas no Japão. Mulheres souberam de famílias bombardeadas, de crianças famintas, de casas transformadas em escombros. Elas seguraram essas cartas com mãos trêmulas, ainda sentindo o gosto do açúcar dos pêssegos, da gordura da carne. O contraste era insuportável. Alguns confessaram à noite, uns aos outros: "Sinto vergonha cada vez que como. Meu irmão pode estar morrendo enquanto eu engordo." Outros atacaram em silêncio, quebrando cápsulas de Coca-Cola no chão, escondendo-as como amuletos amaldiçoados. Aiko se viu flutuando entre dois mundos. Em um, ela sussurrava com Sachiko, ensaiando lealdade, amaldiçoando o inimigo. Na outra, ela ouvia o japonês hesitante de Maria, aprendia palavras em inglês: pão, água, sono. Cada palavra alojada em sua mente como contrabando, prova de traição para sua terra natal. Ela não conseguia decidir o que era mais perigoso, a fome do corpo ou a fome do coração. Collins também se tornou parte de sua confusão. Ela o pegou uma vez, olhando para uma fotografia escondida em sua carteira, seu irmão de uniforme, sorrindo. Quando ele a viu observando, seu rosto estremeceu,
mas não antes que ela vislumbrasse uma dor tão crua quanto a sua. Mais tarde, quando ele a pegou olhando para o arame farpado sob o luar, ele murmurou: "Não há nada mais bonito visto de fora." Ela não entendeu nada das palavras. Mesmo assim, o tom dele a atingiu profundamente e com força. Certa noite, enquanto o quartel dormia, Sachiko sussurrou ferozmente para Aiko: "Não se esqueça, cada mordida na comida deles mata sua lealdade." Aiko não conseguiu dormir. As palavras de Sachiko se misturaram com as imagens da fotografia de Collins, com o sabor persistente da lavanda. Ela sentiu uma rachadura se abrindo dentro dela, uma fenda entre o que ela deveria ser e o que ela estava se tornando. No dia seguinte, a fila do pão trouxe mais do que comida. Trouxe cinzas de casa, a notícia de uma irmã morta. Aiko leu a sua, tremendo, a voz de sua mãe reduzida a fragmentos. Suas lágrimas mancharam a página até a tinta sangrar, transformando as palavras em sombras. Quando ela olhou para cima, viu Sachiko segurando sua própria carta perto do peito, seu rosto tão ilegível quanto pedra. Naquela noite, Aiko sonhava com tempestades de fogo, com ruas de Tóquio transformadas em rios de chamas. Ela acordou ofegante, agarrando o cobertor como se fosse a mão de sua mãe. O sussurro de Sachiko ecoou pelo quartel. "Você vê agora, eles nos engordam aqui enquanto nossas famílias queimam." As palavras se distorceram em seu sonho, marcando-se em sua culpa. O próprio acampamento mudou conforme a estação. As chuvas chegaram, tamborilando nos telhados de zinco, transformando os caminhos em lama. O cheiro de terra molhada misturava-se com a gordura das cozinhas, uma combinação ao mesmo tempo repugnante e nauseante. As mulheres se enrolaram em cobertores, tremendo não de frio, mas de inquietação. Os americanos também pareciam mais cansados, com o riso abafado, os olhos sombreados pelas notícias de batalhas em ilhas distantes. Collins ficou mais perspicaz, menos jovial, embora às vezes à noite sua gaita cortasse o ar úmido com melodias que faziam até mesmo elas pararem. Certa tarde, Maria reuniu as mulheres do lado de fora e ensinou-as a brincar com retalhos de pano, confeccionando bonecas com olhos de botão. O riso irrompeu inesperadamente, agudo e feminino, assustando os guardas que viraram suas cabeças ao som. Por alguns momentos, o pátio do quartel tornou-se um playground, não um presídio. Aiko se encontrou rindo, o som estranho em sua própria boca, até que percebeu o olhar de Sachiko, acusador, implacável. A alegria azedou instantaneamente. As fraturas se alargaram ainda mais quando um soldado americano trouxe um álbum de fotografias. Ele mostrou a Collins primeiro, depois passou adiante. Fotos de esposas em vestidos, crianças acenando das varandas, famílias reunidas em torno de mesas de ação de graças, repletas de comida. Quando o álbum foi deixado em um banco, Aiko ousou olhar. A fotografia a atingiu como golpes. O calor dos rostos sorridentes, a abundância de pratos, a ausência de guerra esculpida em cada detalhe. Ela se virou, tonta de inveja e raiva. Sachiko cuspiu no chão perto do álbum, murmurando: "Esta é a vitória deles, uma vergonha tão doce quanto açúcar." No entanto, Aiko não conseguia afastar as imagens. Elas a assombravam mais do que o arame farpado. A tensão no quartel aumentava. Duas mulheres brigaram por uma fatia de pêssego escondida, com os punhos voando até que os guardas intervieram. Outra tentou enforcar-se com um lençol, salva apenas pelas mãos ágeis de Maria. Correram boatos de que alguém pego comendo avidamente era marcado como traidor, que qualquer um que recusasse comida seria recompensado na vida após a morte. Nenhuma crença trouxe paz. Collins confrontou Aiko uma noite perto do varal. Sua voz estava baixa, quase apologética. "Vocês não são prisioneiras como pensam", disse ele, embora ela mal entendesse as palavras. "Essa guerra nos devorou a todos vivos." Ela olhou fixamente, confusa, mas seus olhos continham algo cru, talvez tristeza,
ou exaustão. Ela queria perguntar, mas o abismo da linguagem a manteve em silêncio. As transformações não ocorreram apenas internamente. As mulheres começaram a se portar de forma diferente, algumas mais eretas, outras mais curvadas. Aiko viu seu reflexo em uma bacia de lata uma manhã e mal se reconheceu. Mais saudável, sim, mas com olhos que carregavam duas guerras, uma fora do arame, uma dentro. Ela tocou o rosto, imaginando qual guerra a reivindicaria primeiro. Sachiko, sempre atenta, também viu. Você está mudando, ela disse em voz baixa, mas cortante. Eles vão te apagar pedaço por pedaço até que você pertença a eles. E então, o que você vai ser quando o Japão chamar seu nome? Aiko não teve resposta. O ponto de ruptura veio durante uma refeição. Collins, talvez por gentileza, talvez por dever, colocou uma porção extra diante dela. A fome aumentou. Ela estendeu a mão. E nesse instante, Sachiko jogou a bandeja na mesa. O estrondo silenciou a sala. "Olha ela!" gritou Sachiko em japonês. "Ela come como uma delas agora. Ela sorri para a comida deles, bebe o veneno deles. Ela não é mais uma de nós." As mulheres congelaram, os olhos se movendo entre elas. A garganta de Aiko se apertou, a vergonha queimando suas bochechas. Ela queria negar, gritar que ainda pertencia, mas o gosto de carne bovina permaneceu em sua língua, traindo-a. Collins, perplexo, deu um passo para trás. Maria entrou correndo, repreendendo-a em inglês e japonês quebrado, tentando acalmar a tempestade. Mas a fratura era completa. A linha entre lealdade e sobrevivência havia sido traçada em gordura e açúcar. Naquela noite, Aiko ficou acordada, ouvindo a chuva bater no telhado. O quartel estava silencioso, exceto pela respiração constante de Sachiko, áspera mesmo durante o sono. Aiko pressionou a mão contra o estômago, sentindo a comida se acomodar ali como uma pedra. Em seu peito, algo mais pesava. O conhecimento de que ela não era mais a mulher que havia marchado descalça para este acampamento e em algum lugar distante além do fio, um novo som surgiu no céu noturno, o zumbido baixo e crescente dos motores carregado pelo vento. O rumor começou como um sussurro que se espalhou pelo pátio, fraco como o chocalhar das folhas de palmeira ao vento. Um feriado americano estava se aproximando, embora as mulheres não entendessem qual. Os guardas falavam de churrasco, de música, de caixotes empilhados. A palavra festa chegou ao quartel e com ela veio o mal-estar. Para alguns parecia gentileza, para outros como uma armadilha. Aiko sentiu seu estômago atrair com o pensamento. A fome nunca a abandonou completamente, nem mesmo depois de meses de racionamento. No entanto, a culpa acompanhava cada mordida que ela dava, e a ideia de indulgência a aterrorizava mais do que a fome. Do outro lado da sala, o rosto de Sachiko endureceu como se tivesse sido esculpido na madeira de seu beliche. "Você não vê?" Ela sussurrou ferozmente. "Eles vão rir enquanto choramos. Eles nos farão agradecer com nossas lágrimas." O dia chegou com um clarão de sol. A fumaça subia das grelhas improvisadas enquanto a carne sibilava sobre as chamas. Espalhou-se pelo pátio em ondas que envolviam as mulheres como cordas invisíveis. A música ecoava no gramofone, com trompas e tambores colidindo em explosões jubilosas. Os soldados carregavam caixas de Coca-Cola, as garrafas empilhadas como joias brilhantes, seus vidros suando no calor. As mulheres foram convocadas para a praça, guardadas não por rifles em riste, mas por olhares atentos e curiosos. Collins estava perto das grelhas, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, as sardas brilhando à luz do fogo. Ele acenou para que se aproximassem com uma estranha mistura de comando e encorajamento. "Comam", disse ele, seu tom carregando convite e insistência. Maria Álvares pairava por perto com sua prancheta, seu rosto tenso, sabendo como a determinação das mulheres se tornara frágil.
Os pratos estavam postos, os pães quentes, os hambúrgueres fumegantes, cebolas fatiadas finamente. O próprio ar parecia pulsar de tentação. Por um momento, ninguém se moveu. Então, lentamente, uma mulher estendeu a mão, tremendo. Ela levantou o hambúrguer, mordeu-o e seu corpo tremeu enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Outra a seguiu, depois outra, soluços surgindo entre a mastigação, como se a tristeza tivesse sido incorporada ao pão. Aiko agarrou seu prato, suas mãos tremiam. Ela olhou fixamente para a comida, o cheiro enchendo seus pulmões até que ela sentiu que poderia se afogar. Collins percebeu sua hesitação e se aproximou. "Não é nenhum truque", ele murmurou, mais suavemente do que os outros podiam ouvir. Seus olhos não continham zombaria, apenas uma espécie de cansaço insistente. Algo em seu olhar perfurou sua resistência. Ela levantou o hambúrguer, fechou os olhos e deu uma mordida. O calor se espalhou por seu peito, insuportável em seu conforto. Ela começou a chorar, não as lágrimas suaves de alívio, mas os soluços pesados de alguém que lamenta o próprio ato de sobreviver. Do outro lado do fogo, Sachiko recusou o prato. Ela encarou a comida com os olhos brilhando. Por fim, ela agarrou-o e atirou-o às chamas. A gordura queimou, faíscas subindo no ar. "Isso é veneno!" ela gritou em japonês. "Nós nos desonramos com cada gole." Seu grito cortou o riso, a música, o leve zumbido de alegria que ousou vir à tona. As mulheres congelaram no meio da mordida, a vergonha espalhando-se como fogo. Maria correu para acalmá-la, colocando a mão em seu braço, mas Sachiko se afastou bruscamente. Sua dor se derramou em fúria, sua voz afiada como vidro quebrado. "Meu marido morreu por honra. Meu povo queimou enquanto você comia a comida deles. Você vai agradecer ao inimigo por matar seu país?" Suas palavras eram pesadas, impossíveis de ignorar. O hambúrguer escorregou dos dedos de Aiko, caindo no chão. Ela queria falar para se defender, mas o gosto em sua língua fez qualquer palavra de traição. Ela se sentiu presa entre dois fogos. A fome que a impulsionava e a lealdade que Sachiko exigia. E então, ao longe, veio um som que dividiu o momento em dois. O som de uma sirene, longo e trêmulo, fez as cabeças se erguerem bruscamente. O zumbido dos motores seguiu, baixo e insistente, vibrando através do chão. Sombras varreram o pátio enquanto aviões japoneses cortavam o céu. A festa foi destruída. Soldados gritavam, lutando para se proteger. Pratos caíram no chão com estrondo. Comida abandonada. As mulheres gritaram, algumas caindo no chão, outras agarrando-se umas às outras, enquanto as primeiras bombas trovejavam na distância. A fumaça subia no horizonte, negra contra o céu brilhante. Collins agarrou Aiko pelo braço, puxando-a em direção ao abrigo de uma trincheira. Ela resistiu no início, depois tropeçou ao lado dele, seu corpo se movendo por instinto. Maria gritou em espanhol e inglês, pastoreando as mulheres em direção à cobertura, sua voz com urgência. Sachiko ficou rígida por um momento, seu rosto demonstrava algo próximo ao triunfo, enquanto o céu rugia com os motores de seus compatriotas. Mas quando uma bomba caiu muito perto, o chão se partiu em fogo e ela também foi jogada de joelhos, agarrando a terra como se ela fosse a única coisa inabalável que restava. No caos, garrafas de Coca-Cola se estilhaçaram, vidros se espalharam pela terra, líquido doce misturado com lama e cinzas. Hambúrgueres jaziam esmagados sob botas, a gordura escorrendo pelo solo. O banquete dissolveu-se em fragmentos. Comida e bebida se transformaram em escombros sob o estrondo da guerra. Encolhida na trincheira, Aiko pressionou o rosto entre as mãos. Ao redor dela, as mulheres soluçavam e se agarravam umas às outras. Collins agachou-se ali perto com o rifle esquecido, o maxilar cerrado, enquanto examinava o céu. Por um momento surreal, americanos e japoneses estavam ombro a ombro, unidos apenas pelo medo.
Aiko levantou a cabeça, os olhos molhados, e viu Sachiko à sua frente. Seus olhares se encontraram. Nenhuma das duas falou, mas o silêncio entre eles continha volumes. Os lábios de Sachiko tremeram. Seus olhos não se molhavam com vergonha, mas com algo rugido, quase humano. Naquele momento, seu conflito se dissolveu no terror maior que os envolveu a ambos. As sirenes sumiram. Os motores passaram. O mundo ficou em silêncio novamente, exceto pelo crepitar das fogueiras no horizonte. Lentamente, trêmulas, as prisioneiras se levantaram da trincheira. A fumaça pairava no ar, amarga e acre, grudada em seus cabelos e roupas. O banquete se foi. Só a lembrança permaneceu, agora misturada com o estrondo das bombas. Aiko ficou parada, instável, com o coração ainda martelando. Ela sentiu o gosto de cinzas na língua, mas por baixo, tênue, teimoso, permanecia a doçura da Coca-Cola, o sal da carne bovina. Ela odiava, mas se apegava a ela, pois a lembrava de que estava viva. Ao lado dela, as mulheres se reuniram em silêncio, seus rostos pálidos, seus olhos fundos. Collins acendeu um cigarro com as mãos trêmulas. Maria limpou as cinzas da bochecha, sua expressão ilegível. Sachiko finalmente falou, sua voz pouco mais do que um sussurro. Eles não podem nos alimentar o suficiente para apagar quem somos. Mas mesmo assim ela disse isso. Seu corpo tremeu, e seus olhos se voltaram para o horizonte onde o fogo ainda queimava. Aiko abaixou seu olhar, pressionando as mãos contra o estômago. Ela sabia então que nada dentro dela não era mais tão simples. Lealdade, sobrevivência, vergonha, fome, tudo entrelaçado até que ela não conseguiu separar um do outro. O banquete não tinha sido misericordioso. Tinha sido um espelho mostrando-lhes a guerra dentro de seus próprios corações. A noite caiu pesada, iluminada por chamas distantes. E enquanto as mulheres permaneciam acordadas no quartel, o eco dos motores ainda retumbando em seus ouvidos, Aiko fechou os olhos e entendeu com uma clareza que a arrepiou. A guerra fora do cerco não era mais a única à qual ela tinha que sobreviver.